Que bom ter você por aqui nesse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora, né? Meu nome é William, sou daqui de Guaratinguetá e sou gestor sênior de marketing para empresas e negócios. Trabalho com estratégia de marketing, tráfego pago e também com otimizações de perfil do Google Meu Negócio de empresas físicas e locais. E também trabalho com e-commerces, né? Estratégia de marketing para diversas empresas e segmentos do mercado em específico. E o motivo de fazer esse vídeo é porque tem muita gente que muitas vezes me pergunta: William, como é que eu faço para o que que essa coisa, o que que é esse negócio da gente ficar estruturando a empresa para poder receber o marketing? Então, através desse vídeo aqui, eu quero que fique mais claro na sua mente o que era estruturar um negócio para receber de fato, né, uma estratégia de marketing que a sua empresa possa se preparar para poder fazer marketing da maneira mais assertiva e não ficar com esse negócio de ficar contratando um monte de agência, um monte de profissional e não te trazer resultado nenhum. Então vamos aqui para o nosso primeiro conteúdo que eu trouxe aqui para vocês de estruturar. Esse aqui é um passo a passo e eu espero que vocês gostem bastante. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, compartilhar com quem precisa, que eu vou continuar trazendo conteúdos que são de grande valor para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, beleza? Então vamos lá, o primeiro, estruturar a empresa, né? Que vamos fazer a sua empresa, ela precisa ser uma máquina de aquisição de cliente. Ninguém constrói um negócio para não dar certo. A gente constrói um negócio para que ele possa faturar, para que ele possa dar dinheiro e para que você possa também trazer benefícios para a sociedade. Então, como que a gente vai estruturar a operação de marketing dentro de um centro de custos caótico em uma engrenagem científica de crescimento? Vamos lá, então. Então, primeiro sintoma aqui de desestruturação, sempre ficar no improviso. Quantas empresas não vivem de improviso? Isso não é marketing e nunca foi. O marketing, ele trabalha com previsibilidade e trabalha também com probabilidade estatística. Pode ser que você crie uma estratégia, uma pessoa que está criando a estratégia, e pode ser que não dê certo. William, mas eu não tenho muito dinheiro para investir. Infelizmente, todo empresário, ele toma risco. Se você não quer tomar risco, não adianta você ter uma empresa, querer empreender, virar investidor e essas coisas, porque não existe segurança no empreendedorismo. E no marketing, então, nem se fale. Tem muita gente que fala para vocês que não, porque se você investir em X mil reais, você vai conseguir, e como vocês sabem, né, de vários gurus do mercado, se você tiver sei lá, investir 10 mil, você vai ter no outro lado ali um ROI de 15 vezes, tantas vezes. Tem muita gente também que inventa muito número e você precisa tomar muito cuidado, tá? Então aqui, a gente fica no improviso, né? Que cada lead é atendido de uma forma. Não há roteiros, processos ou prazos de resposta consolidados. Às vezes o lead, ele entra em contato com a empresa e a empresa demora meia hora para atender o cara. Não resolve. E também não adianta colocar o teu comercial na mão de uma IA, a não ser que ela seja muito bem personalizada, trabalhada e hiperpersonalização, que é o que a gente tem falado muito no mercado, né? E mais uma coisa, cegueira analítica, né? As decisões não são tomadas com base em likes ou palpites. Falta de monitoramento de ROI e conversão real. Não adianta você ter 1.000 likes, 2 milhões de compartilhamentos e não caiu um centavo no seu bolso. Como eu sempre falo nos meus vídeos, o Brasil é o maior país com índice de pessoas ou de empresas que querem likes e compartilhamentos, que são as métricas de vaidade. Não existe isso. Se você quer uma empresa que fature, você precisa que caia dinheiro no seu bolso ou no faturamento do seu negócio e você realmente feche o mês no verde e não no vermelho de fato. Ações isoladas, né? Iniciar a campanha de tráfego pago sem preparação das equipes de atendimento interno para a demanda. Tem muita gente que entra em contato comigo falando: William, eu preciso vender mais. Aí eu pergunto: poxa, mas você tem alguém para fazer esse atendimento? Não, tem uma IA que faz o atendimento para mim. Não adianta você querer terceirizar este processo de atendimento.
Não vai resolver o seu problema, porque o próprio marketing já diz isso. É de humano para humano, não é de máquina para humano e nem de humano para máquina. Isso não existe. As pessoas estão vendendo automação, inteligência artificial como se fosse um fim, mas elas são somente uma ferramenta de trabalho. E a empresa que trabalha com volume muito grande de clientes, ela precisa tomar muito este cuidado. Precisa ter SDR, BDR, todos esses R's corporativos que vocês sabem muito bem que existe. Então, ações isoladas, jamais. O tráfego ele precisa estar na estruturação do teu negócio, ou você faz um tráfego sazonal, porque geralmente campanhas publicitárias elas são sazonais. Elas não duram o ano inteiro, elas duram por alguns pontos. Por exemplo, se você trabalha com chocolate, faz uma campanha de tráfego na Páscoa. Se você trabalha no setor de hotelaria, começo do ano, fim do ano, meio do ano, são 3 épocas muito boas para você fazer tráfego pago e trazer as pessoas para o hotel. Mas não vá fazer em junho o tráfego pago, você tem que fazer meses antes, pelo menos uns 90 dias antes da sua campanha para a hotelaria, para que as pessoas possam estar comprando de você de fato, né? Agência de viagem também é a mesma coisa, não adianta fazer em cima da hora, tem que fazer sempre planejado, então não adianta fazer isolado. E leads perdidos, né? Oportunidades geradas de alto custo são esquecidos no WhatsApp. Geralmente essas pessoas arquivam os contatos, né? E isso não deve ser feito. Você sempre tem que fazer um follow-up de tempos em tempos. Tem gente que não gosta de fazer, tem gente que tem preguiça de fazer. Aí depois não vem falar que o faturamento não está subindo. Não adianta fazer isso, né? Então, follow-up o que que é? Ah, o cliente entrou em contato comigo segunda-feira e depois ele nunca mais respondeu. E você também não respondeu mais esse cliente. Ah, mas eu não vou gastar energia com um cliente que não quer comprar. Não, ele entrou em contato com você por algum motivo. Insista com ele, ligue para ele para ver se de fato ele se enganou ou se ele não quer comprar nada de você, entre outras coisas. Estamos tendo muitos problemas com o Meta Ads nesse momento. Muita gente fazendo tráfego pago, muita gente fazendo anúncio, mas muita gente. E os leads estão vindo muito frios, porque a disputa de mercado está extremamente alta e o mercado está ficando cada vez mais competitivo. Então, não adianta, não é o valor que você investe, mas é entender aonde você está dentro do mercado. E outra coisa importante é a sua base operacional. Ter estrutura operacional não é sobre luxo, gente, ou quantidade de funcionário. Você precisa ter processos que eles estejam funcionando de maneira independente das pessoas, né, individuais. Ou seja, os processos precisam ser previsíveis. O cliente entrou em contato com o seu negócio ou com você, você precisa ter um processo de atendimento. Quando a gente fala de script, né, você tem algumas perguntas que são padrão para você conseguir filtrar esse cliente, esse lead de fato. A pessoa fala que é lead quente, lead frio. No marketing nem existe essa questão de lead quente e lead frio. As pessoas que colocaram esse nome de fato. Existe o lead que entra em contato com você, o cliente que entra em contato com você e você vai fazer fazer todo o atendimento. Então, processos previsíveis, né, que são as regras e playbooks para cada etapa da jornada. O que seriam esses playbooks e essas regras? É um documento que você gerou, né, da tua empresa, alguém gerou para você, onde você tem regrinhas de atendimento que você vai fazer com este possível cliente, né? Os dados centralizados, métricas guardadas, né, em CRMs, bancos de dados organizados. Quanto que a gente não fala aqui de CRM, que os profissionais do marketing falam de CRM, onde você organiza toda a sua base de clientes. Papéis definidos. Você tem que saber quem que você está atraindo, quem você vai qualificar e quem vai vender para você, né? Quem que vai atrair esse cliente para você? Quem que vai qualificar esse cliente para você? E quem que vai vender para você? Você não tem um time? É você sozinho? Então você vai ter que definir isso aqui dentro do teu negócio ou dentro da sua própria cabeça, tá? E a estrutura, né? A estrutura da máquina de aquisição, que é primeiramente o alinhamento comercial, você precisa ter isso muito bem alinhado, o que você quer vender, se você tem garantia de margem de lucro, ticket médio ideal e capacidade para entregar real do serviço. Ou seja, você tem que saber o quanto você tem em caixa, quanto você pode investir, quanto você quer pagar por cliente, quanto você pode pagar por cliente. Isso aqui você precisa ter, né?
Infraestrutura técnica, né? A centralização de ferramentas entregadas. Quantas vezes a gente não fala aqui para vocês de fazer traqueamento? É importante saber por onde que esse cliente vai, para onde que ele vai, né? E quando ele vai, como ele vai. Site, landing page, rede social, perfil do Google, entre outras coisas. YouTube, entregar conteúdo aqui de maneira gratuita, né? Processo de vendas, treinar o time comercial ou se treinar para poder atender de maneira melhor. Não adianta você também fazer, sei lá, 500 cursos de vendas e você também não gostar de atender. O empresário, o empreendedor, a pessoa que vai atender para você, por mais que ela deteste, ela precisa entender desse processo. Entender do processo é muito mais fácil. Então, na velocidade de atendimento e qualificando os leads, que é o famoso SDR, né? Mais uma sigla aí do mercado. E o quarto pilar aqui, que é o ativo do conteúdo, né? O uso de marketing de conteúdo, que a gente fala que é o inbound marketing, que eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso com vocês, né? Que é para quebrar objeções e educar os clientes. Sempre a gente fala que as redes sociais, elas são feitas para educar e informar. Só que as pessoas utilizam ela para vender porque as plataformas liberam, né, um mecanismo de publicidade, que é o famoso tráfego pago, onde tem muita gente anunciando, o mercado está numa concorrência vermelha e você acredita que é a estrelinha do universo, que é a última bolachinha do pacote e vai com R$ 6 conseguir vender para uma porrada de gente. Não, você está disputando o mercado com pessoas que estão investindo 1.000 por dia, 5.000 por dia, R$ 6, R$ 100 por dia e é um leilão. Quem dá mais consegue coisas melhores. E é desse jeito. E depende da maneira como você se comunica. E a preparação comercial é o que, né? É o ticket médio variado, como eu comentei com vocês. É a margem de contribuição controlada, né? Saber exatamente quanto de lucro sobra em cada entrega para reinvestir com segurança. Não é no achismo, eu acho que eu tenho 5.000, eu vou investir. Não, você tem que saber quanto você tem para investir. Capacidade de atendimento real. Ter processos montados para que a experiência do cliente não desmorone no pós-venda. Então você tem que saber que você vai ter que dar um pós-venda, é a coisa mais importante. Para vender é fácil. Para você mandar para o cliente as informações é fácil. O problema é você manter esse cliente na sua base. Como que está o seu LTV? Né? Quanto tempo o cliente fica na sua base atualmente? Métricas reais de aquisição, né? O marketing, o marketing estratégico, ele depende dessas variáveis, que é o cálculo do CAC, que é o custo de aquisição de cliente, como vocês estão vendo aqui, investimento total e novos clientes. Quanto que eu investi num período e quantos clientes me retornaram? Por exemplo, se você investiu R$ 500 no mês e você teve 10 clientes, então é só a gente fazer uma continha de divisão. 500 dividido por 10, você sabe quanto custou cada cliente para você. Contas muito simples. Se você não tiver esse custo de aquisição de clientes, você não souber, é impossível você fazer um cálculo em cima disso. Aí você tem que fazer um anúncio, você tem que investir em marketing durante um tempo para você ter uma base de quanto custa um cliente para você, dependendo do mês, concorrência de mercado, entre outras coisas, né? E a saúde financeira da tua empresa, né? O LTV dividido por CAC, ele tem que ser igual ou menor que 3, né? Então, quanto tempo o cliente fica comigo, quanto ele me custou e esse resultado ele tem que ser menor ou igual a 3. E o ecossistema técnico, que é a rastreabilidade ativa, né? Garantir que o pixel, né? Que a gente nem fala mais de pixel hoje, mas do famoso traqueamento, as APIs de conversão, elas precisam estar instaladas no site ou, sei lá, num panfleto que você está fazendo de delivery, né? Tem muitos restaurantes que fazem isso, né? Principalmente ali no iFood, colocam ali a questão da rastreabilidade. A gente tem que saber onde é que está, as famosas UTMs. Então, é preciso ter esse rastreamento e centralizar isso aqui num CRM. Não adianta o lead ficar solto no WhatsApp, pessoal, não é nem comercial, pessoal, que tudo deve ir automaticamente para o seu papel de vendas aqui, né? Que é a sua regra de vendas. Tudo tem que estar vinculado. Se não tiver, você fica perdido. E tem muita empresa que é desse jeito.
não sabe quanto tempo faz que o lead que o cliente tá com ele, não sabe nem a idade, enfim, não sabe nada do cliente, só simplesmente fez o atendimento e tchau, né? É o que geralmente acontece. Então a rota que o lead faz, né? A gente faz o anúncio para atrair, não é um anúncio para vender, tá? Jamais. Pessoas que falam, eu sei que 90% dos profissionais de tráfego pago aí falam que anúncio ele tem que vender de todo jeito. Não, ele não vende, o anúncio ele atrai. Se você está fazendo um anúncio, investindo em tráfego pago para conversão, sem você precisar falar com o cliente, você está fazendo errado e você só vai perder dinheiro. Isso não existe. Landing page para capturar este cliente possível e integrar, né, em um CRM ou alguma planilha que você tenha com os dados desse cliente e notificar o vendedor para entrar em contato com o cliente. Quantas vezes vocês já não fizeram anúncio no Facebook ou no Google e você teve lá um formulário do Google Forms, que seja? Ele é um CRM de vendas, querendo ou não. Bateu no Google Forms, você já avisa o teu vendedor ou você mesmo vai ter que entrar em contato com o cliente. É isso. Então tem uma rota aqui que a gente precisa fazer. Isso aqui é o famoso, gente, funil. Quando todo mundo fala de funil, é isso aqui. É você atrair o cliente, mandar ele para algum lugar, integrar os dados desse cliente em algum lugar e você acionar o seu time de vendas ou você mesmo. Isso é funil. Então, o comercial integrado, né, que é o papel do SDR, que é o pré-vendedor. Ele é exclusivamente focado em fazer o primeiro filtro rápido e qualificar o lead antes do fechamento. Ou seja, ele vai ver se o cliente ele tem potencial de compra para ser o teu cliente. E o script, né, que a gente chama de playbook, é a padronização do fluxo de tratamento rápido, né, dessas dúvidas frequentes e contorno de objeções no fechamento. Ou seja, seguindo aí o script da sua empresa, né, ou algo que você tenha padronizado, você precisa não é burlar, mas você precisa entender as objeções desse cliente e dar a volta por cima. Isso aqui faz parte. E alinhamento entre equipes, né, que é o famoso SLA, a relação entre marketing e comercial. Então, marketing não é comercial, tá? Marketing é para fazer a atração. Não pode ser de cobranças vagas, tá? Deve ser governada por um acordo operacional claro. Ou seja, quantas vezes que a gente não fala que o marketing fica brigando com o time de vendas briga com o time de marketing, porque o marketing não está trazendo o lead correto e o time de marketing fala que o comercial não está fazendo o papel. E isso daqui acontece muito, porque atendimento ao cliente é muito difícil. Não é simples de fazer. E muitas vezes o tráfego pago traz o cliente para você, né? Ele teve interesse no seu produto ou serviço, e é isso. Por que que muitas vezes o Meta Ads ele traz o lead ruim? Porque ele é uma mídia de interrupção, que a gente chama de outbound. O cliente está ali scrollando ali a rede social e aparece o anúncio e sem querer ele clica no anúncio e cai no time de vendas. E isso acontece muito porque o Meta Ads ele não é uma plataforma, digamos assim, para vender de fato, né? Ele é uma plataforma de entretenimento, né? O Facebook, o Instagram. Então, muitas vezes esse cliente ele vai entrar ali, ele tá ali scrollando no tempo dele de sossego e ele vai clicar às vezes sem querer, vai gastar seu dinheiro, né? Enfim. E é onde as pessoas não focam o tráfego pago que é geralmente comumente usado, mas é um pouco mais caro que é no Google Ads. Enfim, tem o TikTok Ads, LinkedIn Ads, entre outras coisas. Depois eu vou trazer um vídeo para vocês falando de cada uma dessas plataformas e o tipo de investimento que você deve fazer. Se você quiser, deixa aqui um comentário aqui embaixo. Então aqui o acordo, né? O marketing garante entregar um volume combinado, né, de qualificação de lead, né, pelo marketing. Em contrapartida, vendas deve fazer o contato inicial imediato. Pronto. A gente chama isso aqui de Smarketing, né? O acordo Smarketing. E a regra crítica de contato, né? O lead que não recebe o primeiro contato em até 5 minutos tem sua probabilidade de conversão. Quanto mais o time de venda demorar para entrar em contato com este cliente, mais ele vai querer fugir, porque ele vai falar assim, poxa, entrei em contato com vocês, demorou meia hora para ser atendido. Cara, não dá. E tem gente que vai falar assim, mas eu não sou obrigado a atender o lead na hora que ele manda mensagem. Não, e aí você não vai reclamar que você está sem faturamento e ninguém entra em contato com você. E isso espanta cliente de fato. E a produção de autoridade, né? O conteúdo técnico científico. Você precisa ter isto
né, nas redes sociais, no teu site, no, sei lá, no seu perfil do Google, precisa produzir conteúdo, gente, produzir materiais densos, estudos e práticas infográficos, que a gente chama de inbound marketing, é onde você educa o seu cliente, onde você informa o teu cliente e ele entra em contato com você através disso. Ele tira dúvida ali no seu próprio post e ele sabe que você comanda isso. E redução das dificuldades comerciais. Os conteúdos estruturados, ou seja, estratégicos, que já respondem previamente às principais dúvidas dos clientes antes mesmo dele falar com o time de vendas. Ou seja, na própria rede social onde você já está educando este cliente, ele já sabe o que você faz, como que você não faz, como é que funciona a sua questão de venda e tudo mais. Então, para ele fica muito mais fácil. E tem muita empresa que tem muita dificuldade nisso aqui. A produção de conteúdo que é o principal gargalo. O dono fala assim, mas eu não tenho tempo de gravar. Mas você tem que gravar conteúdo e não tem o que fazer. Você é o principal coadjuvante da sua empresa. Você é o principal ator do seu negócio. Se você não quer fazer vídeo, é muito difícil você conseguir continuar vendendo. Então, aqui ativo, né, de editoração, seu conteúdo deve ser planejado com metas corporativas para cada estágio do funil, ou seja, o topo do funil, que é o conteúdo de ampla atração, de você atrair este cliente, né, provavelmente. O meio do funil, que é educação e quebra de objeções, onde você vai produzir conteúdo de fato para isso aqui. E a base de funil, que são as provas sociais, ou seja, perfil do Google Meu Negócio, onde tem ali as avaliações que você ou a sua empresa ela responde. Clientes que estão, pessoas que estão seguindo a sua empresa ou seguindo você, que você responde ali no Facebook, no Instagram ou até mesmo no TikTok. Então tudo isso aqui as pessoas estão observando. Isso aqui é importantíssimo para o seu negócio. Respeitar este funil para você. Então, aqui é quando a gente fala de funil de conteúdo, né? O topo do funil, meio do funil e base do funil. Simples. E o cronograma de você conseguir implementar isso aqui, né? Que é o mapeamento dos gargalos da operação. Isso aqui você tem que saber se você tem, se você não tem. Se você não tiver, fica mais difícil de você conseguir vender. E não adianta forçar as redes sociais a vender para você que não tem o que fazer, não tem o que brigar. Acordo, né, entre o marketing e o pessoal de vendas. E a escala do negócio, né? Início planejado do investimento constante em tráfego pago, análise de dados e conversão de otimização semanal. Isso aqui serve para você escalar. Então aqui já tem para vocês aqui uma métrica, né? De 1 a 30 dias, de 60 a 90. Quando a gente fala de no mínimo, né? Que a gente trabalha o marketing de 90 dias e as pessoas surtam. Então é por isso, se você não tiver investimento para poder fazer isso aqui, não tem o que fazer. Ah, mas eu só trabalho com tráfego pago. Você só tem um canal de aquisição. Ah, eu só trabalho com criação de conteúdo. Você só tem um canal de aquisição. Você tem que ter vários canais. Então aqui, né, você é uma máquina, você é um apagador de incêndios. Felizmente ou infelizmente, né? Então assim, a decisão é de você implementar processos, né, e estruturar para que a sua empresa possa continuar faturando, né, de fato aí para você todo esse tempo. Então aqui, pessoal, o que a gente pode entender desse conteúdo aqui que eu trouxe para vocês, né? Que precisa ter um processo de aquisição para a sua empresa e para o seu negócio. Não adianta você querer focar em eu não tenho um time comercial, vou começar a fazer tráfego pago. Eu não tenho muito dinheiro, vou fazer tráfego pago a 10 conto por dia. Não adianta você fazer isso. Se você é um pequeno empreendedor, se você é pequenininho, continua fazendo a sua prospecção ativa. Não vá para o tráfego pago, não vá fazer ali um Google Ads, não vá fazer isso porque você só vai perder dinheiro. Mas eu quero anunciar porque é fácil. Não é fácil anunciar. Você precisa criar ali o funil. Não adianta você querer insistir falando que coloquei R$100, testei 3 dias, não veio cliente. Não vem. Porque vocês já perceberam, são 90 dias, cara, são 3 meses direto, né? Para que você possa começar a ter um pouco de resultados. Mas é sobre isso, gente. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixe o seu like, deixa aqui um comentário. Poxa, William, traz um conteúdo diferente aqui, alguma coisa que esteja em alta. Eu vou trazer para vocês aqui toda essa reflexão para a gente poder fazer aqui no canal. Não deixe de ativar o sininho e eu tenho aqui uma mentoria também que eu faço de 90 dias com donos de empresa, com empresários e também com empreendedores em início de carreira aqui também para qualquer tipo de negócio. Quiser meu contato, deixa aqui embaixo um comentário e vamos para cima. Para mais conteúdos como esse, me segue aqui no canal. Forte abraço.